certeza. Entrei numa sala de aula, comecei a ensinar, tudo bem. Conseguia falar bem, os alunos gostavam de mim, mas eu estava vazio por dentro. Por quê? Porque eu não queria ensinar ciência. Eu queria ensinar a pessoa, eu queria fazer a pessoa crescer. Eu não conseguia fazer isso na sala de aula. Impossível, porque não é a proposta. Mas no tatame eu conseguia. Então me descobri. O Yuri não quer dar aula de ciência. O Yuri quer pegar o Anderson, a Fabiana, o José, a Ângela, qualquer um que tá lá embaixo, tá destruído, tá rastejando. Meu irmão, vem cá, toma essa água aqui. Agora eu vou dar força pra tua perna. E vou alavancar essa pessoa. Eu me descobri. Então, eu faço o aluno se descobrir na luta, para depois ele olhar pro interior dele, entender o vazio que ele tem lá dentro. E agora, cara, quem que é você? O que que você quer da tua vida? Agora, você tem coragem de tomar um passo e mudar? Tem uma pessoa que está treinando comigo, pedagoga, nunca exerceu a profissão. Com mais de 40 anos, distribuiu o currículo, está trabalhando agora, cara. Coragem, né? E aí você pergunta para ela, o jiu-jitsu tem a ver? Tem a ver. Tem. Deu força, determinação, pô, consigo, vou para uma sala de aula. Ô Yuri, você na realidade se tornou um mestre e você está formando novas pessoas para se tornarem mestres delas Também. mesmas, Amém. né? E isso, como você falou, o cuidado que a gente já tem até de você escolher um professor, né? Como falou, fazer 1000 abdominais, você faz, você está cuidando do seu corpo, ok, tá, né? Tudo. Sim. Mas foi isso que me despertou quando eu olhava para o Yuri, quando eu estava fazendo a aula, às vezes eu olhava e falava, nossa, o Yuri tem um potencial de estímulo, e tanta coisa que eu aprendi com o Yuri, essas coisas ele falava para mim, né? A chave que eu falei mesmo, eu levei um choque quando o Yuri falou assim, por que que você não está avançando? Por que que você recua? E recuava rindo, né? Recuava rindo, porque eu não tinha coragem. Aí eu Eu olhei, vou fazer aula lá, então. eu falei, como assim? Olha, ele falou, vem, avança. E aí eu comecei a entender que o esporte, na visão do Yuri, era completamente... Vai fazer. Eu vou fazer. Completamente diferente. Eu falei, imagina, que lindo isso. Você, como fala, palestrando agora, tornando novos líderes com esse pensamento no esporte. Porque essa coragem, né, não é para qualquer um. Às vezes a gente precisa de um professor, de um guia, porque a gente está tão com medo de ser audacioso, essa palavra é tão bonita, Sim. né? Fazer alguma coisa diferente, a gente fica parado ali. E o esporte, ele traz isso. Um professor correto traz isso. Então, assim, até legal vocês chamam eu de mestre e tudo, mas eu vou esclarecer assim, burocraticamente falando, parte burocrática do sistema de graduação dentro do jiu-jitsu. Eu ainda não sou mestre. Mas ele é humilde ainda, você está entendendo? Não sou mestre. Mas eu entendo quando as pessoas me reconhecem. Isso. E isso também, quando eu escuto, por exemplo, cara, quando eu venho uma pessoa eu tenho 37 anos. Então chega uma pessoa que tem mais de 40 anos, para lá na frente do tatame, mestre, com licença, posso entrar? Cara, a hora que eu olho aquilo, eu falei, olha a responsabilidade. Mas enfim, então, vamos lá. Aí voltando a essa questão do formar pessoas, né? Eu acho que ontem, estava dando aula, aí um garoto olhou para mim e falou, professor, eu quero ser professor de jiu-jitsu. Eu falei, cara, vou te transformar num excelente professor. Então aquele cara olhou para mim, já tá competindo, provavelmente vai ser um competidor melhor do que eu também. E assim, já tô dando o exemplo, sabe? E aí você já tem que começar a trabalhar desde agora, né? E esse garoto, elogiei a mãe dele, viu? Ô, Yuri, Elogiei ele pra mãe dele, esses dias. isso é muito bom. Ô, Yuri, uma coisa que veio à minha mente, né? Eu sou filha de dois meninos. Você sabe a minha preocupação, que eu já falei Sim. várias vezes para você, né? Você é mãe de 2 meninos. né? 2 meninos, eu queria muito que o Yuri fosse professor deles. Eu já falei várias vezes. Yuri, ai, como eu queria que meus filhos estivessem aqui. E uma coisa que eu estava falando até hoje de manhã, o quanto, antigamente a gente tinha muito professor homem, e hoje a gente não tem. E tem uma fase dos adolescentes, né, principalmente os meninos na fase de adolescência, que primeiro o hormônio tá 1000, né, é estimulado muito essa raiva, essa explosão hormonal neles, e é muito importante a referência do papel masculino na vida desse menino, porque, por exemplo, hoje eu estou divorciada. Se eu não tenho pai na presença, quem que vão ser a referência do pai para essas crianças? Alguém como um professor de jiu-jitsu, alguém como professor na aula, e hoje a gente tem muito poucas referências. Sim.
Ô, Fabiano, vou falar da minha mãe, da minha história também. Minha mãe e meu pai também se separaram também, né? E eu não tinha uma boa referência do meu pai, porque meu pai era um homem pequenininho, franzino. Como eu sempre gostei de luta, eu não tinha esse reconhecimento. Eu olhava pro meu pai, pô, eu queria ter aquele paizão forte e tal. Claro que depois, no decorrer da vida, eu reconheci outras características do meu pai. Só que assim, é engraçado que eu vou falar. O meu mestre, minha mãe, cara. A minha mãe foi a general que tomou a frente e tal. Então eu tenho completa ciência do que você está me dizendo, do papel do homem. Só que assim, por trás do gênero homem e mulher, tem a existência humana, a existência espiritual, sei lá, alguém. Então nós podemos ser referência como existência, entendeu? Porque a gente sempre tá olhando o gênero, é claro, você olha a mulher, você olha o homem, mas assim, quem é a pessoa em si? Minha mãe sempre foi aquela mulher guerreira, a gente saiu de Paranavaí, foi para Curitiba, foi pro estado de São Paulo, era gerente de banco e tal. Eu acho que assim, a pessoa que você é, às vezes você tem uma preocupação, tá faltando uma referência masculina do meu filho. Cara, às vezes eles estão olhando a Fabiana, mãe, que tá trabalhando pra caramba, cara. Entendeu? Então, assim, quantas mães também não são essas generais que falta o papel do homem? Claro que falta, né? Tipo assim, porra, rapaziada, vamos jogar o jogo aí, velho. Isso mesmo. Yuri, deixa eu, aproveitando aqui que vocês... Mas assim, só terminando, a Fabiana também é um exemplo, entendeu? Daí concluindo, a minha mãe foi essa general que, assim, a minha mãe, a minha mãe é a pessoa que, no meu instinto lá, como é que fala, gente, no subconsciente, é aquele pilar que diz assim, não vou desistir. Ela é esse generalzão. Ela foi essa minha principal... Não tem, cara, não tem outra Agora pessoa. você me deixou com uma consciência mais leve. E eu falando só um pouquinho da existência de você falar, Anderson, sabe que você está falando da existência, mas um referencial muito grande, que talvez nem todo mundo vai entender isso, mas que eu tenho hoje muito forte, né? É uma referência, mas daí ele não tem gênero, ele é tanto mãe quanto pai, que eu acredito que é a existência do divino. Sim. Que daí é uma força que não dá para falar, né? Ela vai te movendo e você não para. Pode falar. Não, só aproveitar aqui que a gente estava falando sobre crianças. Assim, a minha filha, ela estuda num colégio católico, onde tem assim, crianças dos mais variados tipos. E eu tenho notado que os pais eles estão terceirizando muita coisa. Tá? A educação e o ensino tem que ser por conta da escola. E eu acho que não. A educação ela vem em casa e o ensino na escola. O educar para a vida sou eu, pai e mãe, que temos que fazer. Mas onde que eu quero chegar? Eu vejo lá na escola assim, muito impasse de crianças que fazem as coisas, mente para a mãe, e a mãe, lógico, vai pegar o filho e falar, não, é diferente de mim e da minha esposa. Porque se eu sei de alguma coisa, eu conheço minha filha, se eu sei de alguma coisa, eu pergunto para ela, eu vejo que ela deu uma titubeada, eu falo, opa, tem alguma coisa aqui. Então, a minha filha já meio que aprendeu que ela não pode mentir pra gente. Então, qualquer coisa que ela faz, ela já vem contar. Como que você lida com isso lá dentro no tatame? Porque você vai pegar isso também. Sim. Cara, eu fiz um vídeo hoje que é o seguinte. Quando nasce... Hoje não, desculpa. Postei essa semana, sei lá, quinta-feira. Pais, treinem jiu-jitsu. Abertura do vídeo. Criança nasce, o que acontece? Você vai dedicar a tua vida totalmente ao teu filho. E você, acabou? Você não existe mais? Você acabou, cara? Eu quero que meu filho se torne um exemplo. Você é o exemplo? Quando você terceiriza a educação, tudo, você sai de cena. No começo você não percebe, mas na hora que bater os 13, 14, 15 anos, teu filho vai entrar numa discussão com você. Você vai olhar pro teu filho, quem que é esse cara que eu não conheço mais? Você saiu de cena, você não conhece mesmo, cara. Alguém substituiu você. Pode ser o professor na escola louco, esquerdista, ou conservador demais, independente de qual ideologia que seja. Pode ser o Yuri. Então, o pai e a mãe, ele não pode sair de cena. Entendeu? Às vezes eu tava conversando com um amigo meu, pô, professor, as crianças aí de 5, 6 anos já estão discutindo com a gente não consegue, a gente perde uma... Eu olhei e falei, cara, você tem 36 anos de idade, tá perdendo a discussão com uma criança de 5, tá maluco?
Fez o que da tua vida, cara? Você não leu? Você não estudou? Cadê a tua experiência? Tá louco, vou perder pra uma criança discussão sobre a vida? Mas nunca. Você pode saber mais conhecimento que eu, sei lá, física quântica, alguma informação teórica que eu não tenho esse conhecimento comigo. Agora, sobre vida, nunca. Então é assim que eu vou tratando a criança ali. Primeiro, eu sempre tento trazer a figura do pai e da mãe para perto da criança, no meu diálogo com ela. Eu não vou querer substituir isso. Sempre falo, cara, você tem teu pai, você tem tua mãe. Isso eu fazia na escola. Chegava a época de política, professor, o que você vai votar? Gente, essa discussão política aí, conversa com seu pai e com a sua mãe, cara. Eu não queria tomar aquela frente, sabe? Nem queria. E eu sabia que você toma. Porque tem 30 pessoas na sala, você não sabe quem que é o que não tem pai, quem não tem mãe, sabe? Então, assim, o pai e a mãe têm que fazer de tudo para não tirar, não sair de cena. E eu, como professor, se o pai e a mãe saiu de cena, eu vou trazer no consciente, no subconsciente, sei lá, eu vou ficar trazendo essa imagem para a criança. Porque eu não quero substituir isso.